Prazer ouvir Marielle falando. Estou muito feliz de estar aqui. Nunca tinha entrado aqui no Teatro do Oprimido. Agradeço o convite do GEL e feliz de conhecer Raquel, feliz de estar aqui com a Luciana também. Eu vou fazer vou fazer aquela colocação geral assim, do que eu imagino que possa ser, vamos dizer, interessante. Para a gente poder conversar então sobre esse assunto, o que é feminismo. Para poder falar disso, então, a pergunta já é uma pergunta complexa, o que é feminismo, ou a importância do feminismo. Ou a gente põe a palavra feminismo e aí a gente tem uma chave, né? Que abre uma porta e vamos para muitos lugares. Eu vou falar, como todo mundo, a gente sempre fala de um lugar, por mais que o lugar de fala tenha que ser questionado, a gente sempre está marcado por esse lugar. E o que eu acho bacana da gente poder falar de feminismo é que, a partir desse lugar de fala, é que o feminismo já é um lugar de fala a partir do qual as feministas se constroem. Então, na construção do feminismo, todas as feministas, todas, se vocês forem ler todas as que a Marielle citou aqui, da Beauvoir, a Audre Lorde, qualquer uma delas, sempre essas mulheres fazem uma autonarrativa. E o feminismo talvez possa ser definido como esse convite à autonarrativa, o convite a falar de si. Isso é o que nos une, independente de nossas raças, classes, culturais ou econômicas, de nosso gênero, de nossa sexualidade. Acho que esse lugar de fala é a coisa bacana do feminismo em todos os tempos. Vocês não vão ler texto de nenhuma feminista que não fale de si. Não tem. Isso já constrói um lugar epistemológico, digamos assim, totalmente diferente das narrativas masculinas e das narrativas do patriarcado. Os homens, a história dos homens, seja na literatura, seja na filosofia, seja na política, na historiografia, no que quer que seja, toda vez que um homem faz teoria, escreve texto, às vezes ele fala de si, tem exemplos, mas constantemente ele esconde que é ele que está falando e coloca uma terceira pessoa em cena com aquela promessa de uma objetividade, de uma neutralidade que até hoje só serviu para mistificar a ciência. Então, a coisa boa do feminismo, nesse sentido, do seu lugar de narrativa, é que as mulheres vão falar de si. Então, eu vou falar de mim, Marielle vai falar dela, Raquel, Luciana, cada uma de vocês vai falar de si. E as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres da favela, as mulheres do funk, as mulheres da música clássica, cada uma vai falar de si. E nesse falar de si, ela vai constituir a si mesma como sujeito, porque é nisso que nesse lugar, nessa autonarrativa que a gente se constrói como sujeito. Aliás, bom lembrar que qualquer pessoa se constrói como sujeito quando devolve para si mesma a sua própria biografia, que é sempre roubada pelo sistema econômico, político, patriarcal, da dominação, que é masculina. Então, falar de si é um gesto absolutamente importante no sentido de ser um gesto feminista. Estou falando isso assim porque estou preocupada realmente que a gente consiga não só falar cada vez mais de feminismo, porque eu acho que o ismo ele se esgota e não é atrás disso que a gente está. A gente está atrás da potencialização do gesto, da autonarrativa, que seja capaz, então, de, na nossa época, enfim, vamos colocar assim, né, dar lugar para a singularidade que é o espírito político, digamos, do nosso tempo. Tem uma coisa que acho que nós descobrimos nessa época, né? Nós descobrimos que nós somos o que somos. E a gente está se auto-perseguindo, se auto-buscando. E isso é geral. Isso é, digamos, a característica da política que se faz na nossa época. A singularidade que representa justamente essa busca de cada um dentro do processo. Então, não vai ter política fora disso. É claro que a gente também está na época
do esvaziamento da subjetividade. Então, de um lado a gente encontra as pessoas num gozo de si, que é essa singularidade, então eu posso me expressar, eu posso dizer quem eu sou. E por outro lado a gente encontra também as pessoas que se tornaram meio que zumbis, que foram, digamos assim, esvaziadas, esburacadas pelos processos econômicos, sociais e políticos. Enfim, a gente pode chamar isso genericamente de capitalismo. E o capitalismo neoliberal é um tipo de capitalismo perverso num grau assim, mais sofisticado, que é esse que a gente está vivendo hoje, porque não dá sequer tempo, mesmo quando você se lembra que você existe como sujeito singular, você muitas vezes não tem tempo, você é esmagado e esburacado a tal ponto que você não tem tempo, lugar, espaço de problematizar sua própria condição ou de tentar escapar dessas amarras. Digamos assim, nós somos bombardeados teofisiologicamente o tempo inteiro por todos os poderes instituídos, do executivo ao legislativo, ao judiciário, ao midiático. Todas as instituições se jogam sobre nós, nos devorando, nos esvaziando, nos aniquilando, e a gente não consegue quase que respirar dentro desse contexto sistemático. A aniquilação de cada um é o que esse sistema pede. O feminismo, ainda que a gente coloque esse ismo em cena, é uma chave para sair desse sufocamento político, que hoje em dia é vivido também. Não sei se vocês têm essa sensação de serem sufocados, acho que muita gente tem essa sensação, mas muitas vezes essa sensação ela está também traduzida numa espécie de depressão política. Então, todo mundo muito triste, todo mundo muito ligado, digamos, aos afetos da impotência, né? Então a gente tem inveja, a gente tem tristeza, a gente tem inação, a gente não consegue fazer nada, a gente não sabe por onde ir, a gente começa a perder o lugar, nos sentimos inadequados, nos sentimos uns bostas, uns merdas, e é para isso justamente que nós estamos sendo convidados a todo momento. Eu acho realmente que o feminismo é uma saída disso, mas por quê? Por oferecer essa devolução autobiográfica. Eu posso ser quem eu sou. Aí eu posso descobrir, por exemplo, que eu sou mulher, eu posso descobrir que eu sou feminista, eu posso descobrir que eu sou negra. Eu tenho várias amigas que estão escrevendo hoje, que estão se colocando hoje, descobrindo também a sua condição de marcadas como negras e aí se empoderando a partir desse lugar. E é super bonito ver isso, e é super bonito ver as mulheres que estão descobrindo que são feministas, e é super bonito ver as mulheres que estão descobrindo que são de esquerda, e estão descobrindo que são seres políticos. Ora, o que é o feminismo? Em outras linhas, o feminismo nada mais é do que a percepção de si mesma como um sujeito da política que foi historicamente politizado, cuja politização foi apagada, escamoteada por um outro, que é o sujeito do patriarcado, e uma devolução, nesse caso, da sua própria condição política a si mesma. Essa devolução, que eu falei antes, é uma devolução biográfica, implica necessariamente uma devolução do meu corpo a mim. Então, eu sou feminista porque eu quero meu corpo me pertence, eu sou minha, e meu corpo é que fez minha história, meu corpo é que faz minha narrativa se faz por minha voz, se faz por minha escrita, se faz por meu picho, por minha dança, por minha arte, por minha favela, por minha briga com, enfim, o policial, ou com o padre, ou com o Bolsonaro de plantão, se faz também com a minha briga com a mulher branca, se faz também com a minha briga com a mulher que explora, se faz com a minha briga com a mulher que é da política e que não é feminista, se faz também na briga. Eu estou também falando isso para defender que o discurso feminista e o jeito das feministas se colocarem não precisa ser bem comportado. A gente não precisa fazer feminismo. A gente não precisa bancar a estética burguesa, nem a ética burguesa, nem a política burguesa. A gente pode brigar, quebrar, xingar, gritar, espernear. Sangrar a gente já está acostumado, né, galera? A gente topa todas e estamos prontas para a parada. Eu só queria dizer, para finalizar, que aí acho que a gente pode conversar muito mais, que eu acho que a gente realmente pode, no Brasil de hoje em dia,
produzir avanços radicais na nossa política a partir de debates e novas construções e novas invenções no campo, no contexto da subjetividade. E aí eu acho que a contribuição da filosofia e das ciências humanas nessa parada, inclusive do direito, são muito interessantes. Acho que a gente pode começar a pautar deslocamentos políticos. Se a gente é da Maré, vamos lá na Lapa. Se a gente é da Lapa, vamos lá na Maré. Acho que essa desestruturação geopolítica da cidade tem que ser construída. Muito do que a Marielle faz tem a ver com isso. E a propósito... vocês são candidatas, né, galera? Então, esse é também o nosso desejo. Um lugar de deslocamento absolutamente fundamental que as mulheres têm que exercer hoje é esse lugar de sair do privado e ir para o público, de sair da impotência e ir para o poder. E a gente tem que aprender a disputar poder com os nossos inimigos, com os homens. E isso passa, sim, por esses deslocamentos e também por um deslocamento interno. Que eu acho, gente, que nós temos que fazer algumas coisas. Eu vejo hoje esse lugar de privilégio das mulheres brancas, de classes, enfim, favorecidas no capitalismo, das classes culturais também favorecidas, as professoras, as mulheres da academia. Eu acho que a gente pode fazer umas ações, não apenas as teorias, mas fazer umas ações, porque o feminismo não pode ser uma teoria, ainda que tenha que teorizar muito. A gente tem que fazer umas ações bastante radicais no sentido profundo, de desemburguesamento, de desembranquecimento. Essas ações são estéticas, essas ações são éticas e essas ações são políticas. E eu estou achando que a gente tem que melhorar nessa linha também as nossas leituras. Eu tenho lido muito as feministas negras para tentar enegrecer o meu modo de pensar. Tem muitas feministas negras no Brasil, muito interessantes, fora do Brasil, que vocês conhecem. Algumas foram citadas por Marielle, muitas entre nós. E eu acho também que a gente pode começar a ler noutra linha e pensar noutra linha étnica. Então, eu tenho lido, por exemplo... e isso tem causado uma mudança no meu jeito de pensar, porque aquilo que a gente lê, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, aquilo que a gente escreve tem a ver com o que a gente ouve, e aquilo que a gente pensa tem a ver com o que a gente lê e tem a ver também com o que a gente ouve. E eu tenho lido muito a Lélia Gonzalez. E uma das categorias dela que tem batido assim, com muita força no meu corpo e no meu espírito é aquela categoria da americanidade. Isso tem me pego assim, com muita força. E eu acho que além da gente desembranquecer e desemburguesar, que a gente devia indianizar, sabe? A gente devia americanizar mais. A gente devia entrar assim, tentar entrar no Brasil. A gente está muito na porta, assim, olhando, sabe a porta do Kafka diante da lei? A gente continua na porta, eu acho que a gente ainda não entrou no Brasil. Mesmo quando a gente é mestiço, branco, índio, sei lá, não digo os índios e os negros que são muito identificados com a sua própria identidade, que bancam isso, mas todo esse povo assim, eu mesma, que somos filhos de europeus, de colonos, que somos muito colonizados, eu acho que a gente ainda está olhando muito para o Brasil com o olhar, com o óculos do colonizador. A gente tem que sair desse lugar colonial, gente. E sair desse lugar colonial, hoje no Brasil golpista, no Brasil do golpe, é urgente. Porque a usurpação do governo, do poder no Brasil hoje, é a do homem branco europeu colonial. É atrasado, é primitivo, é estuprador, é antigo, é antiquado, é cafona, é mumificado, é objeto de museu. E de museu do Brasil colônia. Então a gente, além de tudo isso, em relação aos negros, aos indígenas, às mulheres, à favela, à periferia, que é muito mais centro, né? Tudo isso assim já é outra coisa. Eu acho que a gente também tem que entrar nesse Brasil profundo e enfrentar as nossas raízes, talvez seja esse o nome, enfrentar um outro lugar que desloca desse lugar do poder. A gente vai ter que pegar o poder. E para pegar o poder, a gente não vai poder ser muito elegante, assim, no sentido
no sentido babaca mesmo da burguesia, gente. Então, falar burguesia hoje não é falar burguesia só da esquerda, do Marx do século XIX, ou da Rosa Luxemburgo, que era uma mulher incrível. Isso é importante trazer. Mas é importante a gente saber que a esquerda que a gente vai produzir hoje no Brasil é infinitamente mais radical. É a mefricana. É uma coisa que Marx nem sonhava, eles nem sabiam o que significava entrar essa mulherada toda na política com as suas cores. Esses caras não estavam preparados, eles nem tinham sonhado, não tem teoria que dê conta disso, que está acontecendo conosco hoje. Eu acho que essa é a nova parada que a gente vai ter que encarar, mas eu tenho certeza que nós estamos prontos e por isso, Luciana Marielle, para o